Tá, oi pessoal, a gente está aqui no nosso momento então de pensar a análise do nosso processo e a gente está gravando um vídeo explicando um pouco para vocês o que a gente pensou como um convite para vocês nos ajudarem, comporem conosco a análise do material que a gente produziu nesse caminho até aqui. Um disparador, um jeito de começar a pensar uma análise seria a partir muito da matriz avaliativa, né? Que nessa etapa que a gente estava chamando de ciclo 1 dos articuladores, a gente se ocupou muito dos cenários do cuidado, né? Então a nossa promessa, digamos assim, para esse momento analítico, usando o termo que a professora Dagmar falou no presencial no Rio de Janeiro, a nossa promessa seria um pouco, então, responder a esses questionamentos que tem nos cenários do cuidado, da matriz avaliativa. Os cenários do cuidado têm alguns marcadores, né? Por exemplo, ressonâncias no processo de trabalho, articulação entre áreas políticas e equipe, ressonâncias no usuário. Esses são alguns exemplos que vão guiar, que a gente pensou que podem guiar a nossa olhada e a nossa ocupação sobre a escrita experiência, sobre as transcrições das rodas de conversa e também sobre o questionário, sobre os resultados do questionário. Então isso nos dá pra gente começar a imaginar um sumário que organizaria um pouco essas informações que a gente estaria fazendo a análise. Esse sumário contaria com uma metodologia, onde a gente falaria como foi o processo, as escolhas que a gente fez nesse meio do caminho, né? Por que a gente escolheu o questionário, como é que foi a metodologia das rodas de conversa, como é que foi as buscas. E nesse sumário teria os marcadores dos cenários do cuidado, né? Ou seja, como eu falei, ressonâncias no processo de trabalho, articulações entre áreas políticas e ressonâncias do usuário. São 3 exemplos que vão guiar o que olhar para as rodas de conversa e para a escrita experiência e o que olhar na própria memória de vocês, que vocês têm, né, do que vocês vivenciaram e escutaram nos territórios. Então, para tanto, a gente tem essa organização de sumário, onde teria primeiro metodologia, depois uma matriz avaliativa, né, e ela recheada com as respostas que a gente tem dos territórios, e depois também até um outro item com invenções dos processos avaliativos nos territórios, onde se pode trazer outras coisas que não contemplam, não estão na matriz avaliativa, mas que vocês identificaram, experienciaram e que são super relevantes de ser faladas, né? Então, o momento para participar dessa análise, então, a gente pensou em alguns momentos, em 4 momentos praticamente, de agora até meados de julho. Agora seria a preparação, que seria, por exemplo, fazer esse convite para vocês. E um segundo momento seria mergulhar nos materiais, né? Quem quiser participar, a gente teria que olhar as rodas de conversa, olhar as escritas de experiência, olhar o questionário, os resultados do questionário, depois fazer relações entre essas coisas, que seria produzir textualidade, né? Como é que a gente liga, por exemplo, os marcadores da matriz com o que vocês viram nos territórios, o que o questionário nos falou, o que a gente fez de relação entre essas coisas, por isso produzir textualidade. E depois de produzir uma textualidade com as informações que a gente tem, a experiência que a gente tem e a matriz, a gente faria uma textualidade coletiva, que seria daí a gente olhar o que os outros escreveram, né, fazer alguns trabalhos de troca, de revisão do que todos vão estar escrevendo. Afinal, seria uma escrita a algumas mãos. E, enfim, esse seria um pouco o convite que a gente está fazendo para vocês, de participar conosco nesse momento de análise, que na verdade é muito importante. Quanto mais articuladores quiserem participar, eu acho que mais vozes
e mais qualidade a gente vai poder ter no nosso relatório, na nossa análise. E também a vinda de mais articuladores nos enriqueceria também, inclusive, nesse próprio planejamento, né? Que seria uma preparação agora, que a gente estaria nesse momento de preparação, né? Que ainda pode nos indicar outros caminhos analíticos que seguir, né? Então, um pouco acho que era isso que a gente queria fazer. É um convite e a gente espera que vocês se manifestem então até a próxima terça-feira. Que dia que é? Na terça? Dia 9. Que é dia 9, para que a gente possa ter um definitivo de quantas pessoas, quantas mãos a gente vai ter e quantas mentes e quantos olhos a gente vai ter para fazer essa análise, em tão pouco tempo que a gente tem. Tchau!